Este programa foi produzido pela Union Pacific. O que será que deu errado? Como pode um grupo de vagões que foram cortados do trem, com as torneiras angulares fechadas em ambas as extremidades, resultar em tal desastre? Para entender por que o aprisionamento de ar no encanamento geral pode causar uma situação tão perigosa, precisamos de alguns conhecimentos do sistema de freio. Cada vagão é equipado com 5 elementos básicos: o encanamento geral, com as respectivas torneiras angulares e mangueiras, a válvula de controle, os reservatórios auxiliares de emergência, o cilindro de freio e a timoneria, com as sapatas de freio. Vamos explorar as funções básicas desses componentes. O encanamento geral é o elemento que controla a pressão. Ele consiste de tubulação, torneiras angulares e mangueiras. O encanamento geral estende-se desde a locomotiva até o último vagão do trem. As torneiras angulares devem permanecer fechadas em ambas as extremidades do trem durante a operação normal, para permitir a pressurização do sistema. A pressão do encanamento geral é controlada pelo manipulador do freio automático, exceto por pequenos vazamentos que possam existir no sistema. O reservatório auxiliar é um tanque de armazenamento carregado pelo encanamento geral. O ar armazenado nele é transmitido ao cilindro de freio nas aplicações de serviço. O reservatório de emergência é outro tanque de armazenamento, também carregado pelo encanamento geral, cujo ar é usado principalmente para as aplicações de emergência. Uma pequena parte desse ar é também usado para o alívio após as aplicações de serviço, para auxiliar o recarregamento do encanamento geral. A válvula de controle consiste da parte de serviço e da de emergência. Ela pode ser considerada como o cérebro do sistema de freio. Ela recebe e interpreta as variações de pressão do encanamento geral. Em resposta, aplica ou alivia os freios de acordo com essas variações. Quando o cilindro de freio é pressurizado, o seu pistão desloca a timoneria, forçando as sapatas de freio contra as rodas. Esta força representa a força de retardamento principal, que vai parar o trem ou reduzir a sua marcha. Estes componentes são interligados por tubulações. Para compreender melhor o funcionamento da válvula de controle durante as aplicações e alívios do freio, vamos examinar os princípios básicos. O ar do reservatório principal flui para o encanamento geral através do manipulador, que pode estar inicialmente despressurizado. Depois de um certo tempo, todo o sistema é carregado. Normalmente, o processo de carregamento de um trem de 115 vagões pode levar 1 hora ou mais. A pressão do sistema é 90 libras, pelos padrões da maioria das ferrovias. Durante o carregamento, à medida que a pressão vai aumentando, os reservatórios auxiliares de emergência de cada vagão são também carregados. Vamos examinar a operação da válvula de controle. Vamos mostrar em corte os reservatórios auxiliar e de emergência e a válvula de controle. Pelo corte, pode-se ver as partes internas da válvula de controle e sua válvula de gaveta. A válvula de gaveta é deslocada pelo diferencial entre as pressões do encanamento geral e reservatório auxiliar, comunicando o reservatório auxiliar com o cilindro de freio. Vejamos o que acontece durante o carregamento. Como inicialmente não há ar no reservatório auxiliar, o freio está aliviado. Em cada vagão, o ar é derivado do encanamento geral através do T de ramal. Quando a pressão é suficiente para vencer o atrito das partes móveis, é necessário 1,5 libras. O pistão, com válvula de gaveta, é deslocado. Esta movimentação descobre o orifício de carregamento, permitindo o fluxo de ar do encanamento geral para o reservatório auxiliar. Esta pressão continuará aumentando no reservatório auxiliar e na face traseira do pistão de serviço,
até que elas sejam equilibradas. Quando o equilíbrio é atingido, o sistema estará carregado. A válvula de gaveta permanecerá estacionária até que haja uma diferença de pressão entre as duas faces do pistão, suficiente para movimentá-lo. Para aplicar os freios do trem, o maquinista movimenta o punho do manipulador de freio automático dentro da zona de aplicação de serviço. Isto faz com que a pressão do encanamento geral flua para a atmosfera em um ritmo controlado, causando uma redução da pressão do encanamento geral. Esta redução é refletida no lado esquerdo do pistão de serviço. Assim que a pressão no lado esquerdo do pistão de serviço sofrer uma redução de 1,5 libras com relação à pressão do lado direito, este diferencial entre as pressões desloca o pistão com válvula de gaveta para a esquerda. Veja como isso estabelece comunicação entre o reservatório auxiliar e o cilindro de freio. O ar fluirá do reservatório auxiliar pressurizado para o cilindro de freio, que está então despressurizado, deslocando-o contra a mola de retorno. Este fluxo de ar do reservatório auxiliar para o cilindro de freio continuará até que a pressão no lado direito do pistão de serviço fique levemente inferior à do lado esquerdo. Este diferencial movimenta o pistão de serviço levemente para a direita, interrompendo a comunicação entre o reservatório auxiliar e o cilindro de freio. Isto é chamado de posição de recobrimento. Nela, o reservatório auxiliar não é recarregado. Para aliviar o freio, o maquinista desloca o punho do manipulador do freio automático para alívio, estabelecendo comunicação entre o reservatório principal e o encanamento geral, aumentando a sua pressão. Voltando à operação da válvula de controle, quando a pressão do encanamento geral é aumentada ao longo do trem, ela volta a subir no lado esquerdo do pistão de serviço. Quando esta pressão atinge 1,5 libras, este pistão é deslocado. Este deslocamento da válvula de gaveta faz duas coisas. Primeira, estabelece comunicação entre o cilindro de freio e a atmosfera. Segunda, o ar do encanamento geral volta a fluir para o lado direito, reservatório auxiliar, através do orifício de carregamento, restabelecendo a pressão do reservatório auxiliar, que foi usada pela aplicação de freio. O recarregamento continua até que as pressões nas duas faces do pistão estejam equilibradas. Embora este programa não esteja concentrado no reservatório de emergência, convém lembrar que ambos estes reservatórios são carregados simultaneamente pelo encanamento geral. O ar do reservatório de emergência é também utilizado para auxiliar a aliviar e recarregar o sistema na função alívio após a aplicação de serviço. Embora esta função seja chamada de alívio acelerado após serviço, ela também inclui os tempos de alívio e recarregamento. Ela pode desencadear um alívio indesejado dos freios. Vamos considerar um grupo de vagões com as torneiras angulares fechadas em ambas as extremidades. Isto é uma violação severa das regras do freio. Vamos examinar como é feito o engarrafamento do ar. Comecemos observando a pressão do encanamento geral de um trem com 115 vagões, com um vazamento de 3 libras. Depois de carregado, a frente do trem esteja com 90 libras e, por causa do vazamento, a cauda esteja com 88 libras. Este diferencial de pressão é chamado de gradiente normal. O gradiente depende do nível de vazamento e do comprimento do trem. À medida que aumentam o vazamento e o comprimento do trem, o gradiente normal também aumenta, embora o gradiente temporário possa afetar a operação do freio. Na realidade, ele pode ser gradiente, inverso ou falso gradiente. O gradiente inverso aparece durante o carregamento do sistema e o falso gradiente
pode aparecer a qualquer tempo com os freios aplicados ou aliviados. A colocação do punho à zona de aplicação de serviço inicia o descarregamento do encanamento geral. O escapamento do ar pelo manipulador cria uma condição em que a pressão na parte dianteira fica temporariamente menor que a da cauda do trem. Quando a pressão na parte dianteira atinge 70 libras, a da cauda poderá estar ainda com 80. Mas depois de algum tempo, este gradiente inverso passará a ser normal, quando a pressão for equilibrada. Depois da aplicação, o gradiente normal é restabelecido. Para aliviar os freios, o manipulador é posicionado em alívio e o encanamento geral começa a ser recarregado, começando na frente e crescendo em direção à cauda. A pressão será então maior na parte dianteira, fazendo que os primeiros vagões sejam recarregados muito mais rapidamente do que os últimos. De fato, quando o primeiro vagão já está completamente carregado com 90 libras, o último poderá estar ainda com apenas 81 libras. Este gradiente falso de 9 libras irá diminuindo até que tenhamos 88 libras na cauda. Para ilustração, vamos considerar um trem como sendo composto de tanques d'água interligados. Supondo que o primeiro vagão esteja com o tanque totalmente cheio e o último com apenas um quarto. Isto exemplifica um gradiente falso, mas o nível de água, que é mais alto no primeiro, irá se equilibrar com o último. Para o gradiente inverso, o processo de equilíbrio seria o inverso, e o nível de água maior estaria no último vagão, e os níveis, eventualmente, serão equilibrados. Agora podemos examinar como o gradiente pode afetar o funcionamento dos freios. Como os gradientes falsos podem causar mais problemas, vamos nos concentrar primeiro neles. Com um gradiente falso no sistema, se os maquinistas ou auxiliares fecharem a torneira angular em um grupo de vagões cortados do trem, isto vai causar uma onda de choque que irá fazer a pressão maior da parte dianteira se equilibrar com a menor da parte traseira. Isto irá causar um aumento de pressão durante o equilíbrio. Vejamos o que ocorre nas válvulas de controle dos últimos vagões. Na ocasião do fechamento da torneira angular, o pistão de serviço e a válvula de gaveta estarão em recobrimento. Quando a pressão no encanamento geral fica nivelada, a pressão maior, ainda presente na parte dianteira, flui em direção à parte traseira, aumentando a sua pressão. Quando a pressão no encanamento geral exceder em 1,5 libras, o pistão com a válvula e gaveta entram em alívio, e o ar do cilindro de freio flui para a atmosfera, causando um alívio indesejado dos freios. Enquanto isto, a pressão do reservatório de emergência, que permaneceu intacta, 90 libras, simultaneamente com o alívio da pressão do cilindro de freio, inicia a função de alívio acelerado após serviço. E parte da pressão do reservatório de emergência flui para o sistema para auxiliar o alívio e o recarregamento do sistema. Isto amplia o alívio indesejado. Um gradiente inverso é igualmente perigoso, criando um alívio indesejado. O ar está ainda escapando pelo manipulador. Cria uma situação temporária em que a pressão na frente do trem é menor do que na cauda. Quando as pressões se equilibrarem, a da parte dianteira aumentará. Este aumento pode ser suficiente para iniciar o alívio dos freios. Assim que o alívio é iniciado, a função de alívio acelerado dispara uma reação em cadeia, aliviando os freios de todos os vagões. Outra situação que pode causar um alívio indesejado é fechar as torneiras angulares antes que o ar pare de fluir no manipulador. Vendo o diagrama, lembre-se que nas aplicações de serviço, a redução de pressão propaga-se da frente para a cauda do trem. Se a torneira angular for fechada impedindo este fluxo de ar, é criado um efeito de amortecimento. O fluxo de ar, sendo interrompido subitamente pelo fechamento da torneira angular, cria uma onda que é transmitida até a cauda do trem.
Esta onda pode ter uma amplitude suficiente para iniciar o alívio indesejado dos freios. Uma diferença de apenas 1,5 libras entre as duas faces do pistão de serviço é suficiente para iniciar o alívio indesejado. E uma vez iniciado o alívio, a função alívio acelerado pode causar o alívio dos freios de todos os vagões do trem. Então, como podemos evitar um alívio indesejado dos freios? Simplesmente deixando aberta a torneira angular da extremidade até sair toda a pressão. Deste modo, não haverá possibilidade de ocorrer um surto de pressão no encanamento geral, suficiente para causar o alívio. É imperativo que o manobreiro só feche a torneira angular depois de receber o aviso do maquinista autorizando o seu fechamento. É igualmente importante que o maquinista só dê esse aviso depois que o ar pare de sair através do manipulador. Esta apresentação explicou o perigo do engarrafamento do ar. Tal procedimento é um atalho que nós simplesmente não podemos arriscar. Lembre-se, deixe a torneira angular aberta sempre que cortar um grupo de vagões.